Bem, olá pessoal, espero que vocês estejam bem. O meu nome é Daniela, mas vocês podem me chamar de Dani, fique à vontade. Eu estou junto com a Yara, com a Gi e com a Elo, agora tomando a frente do cursinho. E como fazia um tempo que a gente não tinha aula de história geral, a gente vai dar um foco maior para ele agora, porque, né, em história do Brasil a gente já está bem adiantado. Então, nessa aula de hoje, que é sobre absolutismo em inglês, que é a parte 2, né, nós vamos continuar a aula do que o professor, tinha dado antes. Então, eh, esse aqui é o meu e-mail para contato, tá bom? Se vocês precisarem de alguma ajuda, se vocês não entenderem algo que eu tenha falado ou se eu eventualmente cometi algum erro, vocês podem me procurar sem problema nenhum, tá bom? Eu vou pedir também para deixar na descrição do vídeo. Então vamos lá, né? Enfim, o que a gente vai aprender hoje então? Vai ser uma aula super rapidinha, porque a gente só vai falar da dinastia dos Stuarts, que foi essa daqui de 1603 a 1647, porque os Tudors vocês já trataram na aula com o professor, né, de absolutismo inglês, a aula 1. Então, a primeira coisa assim que a gente pode falar é que a característica absolutismo é importante que a gente entenda que em cada país, que em cada local, ele vai ter uma especificidade diferente, né, ele vai ter características, claro, características semelhantes, para a gente poder denominar como absolutismo, mas ao mesmo tempo, características específicas, porque cada país é específico, né, cada contexto, tem as suas particularidades, tá bom? Então é importante a gente entender isso. E essa parte aqui, né, em questão de é importante entender também por conta do processo histórico, porque na história, há um encadeamento de eventos. Então, os eventos eles são ligados uns nos outros. Então, às vezes pode não fazer muito sentido a gente aprender certas coisas que estão distante de nós, mas para que a gente possa entender o hoje e também o passado, a gente precisa voltar algumas vezes em alguns aspectos, né, em alguns eventos, em alguns processos históricos. Então essa questão do absolutismo inglês, ela é importante para a gente entender uma das formas políticas de hoje em dia, que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Enfim, vamos falar então sobre a dinastia dos Stuarts. O que acontece? A Elizabeth I, ela não deixou herdeiros, então ela era lá da dinastia Tudor, e ela não deixou herdeiros, né, não teve filhos. Então o que que aconteceu? O Jaime Stuart da Escócia, ele assumiu como Jaime I da Inglaterra, porque eles eram primos, eles tinham essa ligação, e não tinha ninguém para assumir o trono inglês. Então, o Jaime, né, Stuart, assumiu o reino, né. Só que o que acontecia? Ele não tinha muito apoio dos ingleses, né, da população inglesa, porque ele não era inglês, a gente sabe que a Inglaterra ela tem uma herança muito forte, né, da uma tradição muito forte da monarquia, então ficava aquele incômodo que ele não era inglês propriamente dito, então não tinha muito esse apoio da população inglesa, mas meio que também não tinha ninguém para ficar no lugar, digamos assim. Então, foi o Jaime I mesmo que vocês podem ver nessa fotinho aqui. Essa aqui é de dinastia Stuart da Inglaterra. Então nós temos o Jaime I, o Carlos I e o Carlos II, que, nessa aula a gente vai falar mais especificamente sobre o Jaime I e o Carlos I, tá bom? Em relação à dinastia dos Tudors, nós vimos que eles têm uma certa relação pacífica, uma relação ali de acordo com o parlamento inglês. Já a dinastia dos Stuarts, a gente vai ver, né, que eles não têm uma aliança muito forte, um acordo muito forte com o parlamento, justamente por causa, de certos, digamos, abusos, né, a vontade realmente do rei em se fazer absoluto na Inglaterra. No caso, né, os reis da dinastia Stuart. Então o que acontece? O Jaime I, por exemplo, ele quis aumentar os impostos, ele defendia esse direito divino dos monarcas, então não era
uma relação que ele respeitava o parlamento como autoridade. Ele realmente se colocava acima do parlamento, então ele achava que ele podia aumentar os impostos, quando ele quisesse, porque ele tinha esse direito herdado por Deus, de acordo com a concepção absolutista da época. Eh, então o que acontece? O Jaime I governou meio que nesse impasse ali com o parlamento, não foi uma relação super tranquila, e reinou até 1625. Já então seu filho Carlos I assumiu no lugar dele, tá bom. Em relação ao Carlos I, o que acontece? Ele também herdou do pai, né, essa concepção, de que ele tinha o poder acima do parlamento, então ele tinha essa questão muito forte, assim, com, o poder absoluto. E o que acontece? O Carlos I, né, por conta desses abusos, o parlamento obrigou a ele a assinar a Petição dos Direitos, que era uma petição que limitava justamente os poderes do rei. Só que o que acontece? O Carlos I foi lá, assinou, esse documento, só que ele não tipo assim, ele assinou só por assinar, porque depois ele foi lá e dissolveu o parlamento. Então, de acordo com a concepção dele de poder, ele foi lá, dissolveu o parlamento, falou: "Ó gente, não vai ter mais parlamento aqui". E ele o que aconteceu? Ele passou a impor a religião anglicana aos presbiterianos, que é um dos protestantes, né, e os puritanos, que são também os protestantes da Inglaterra, tanto escoceses quanto ingleses, né. Então o que acontece, a gente viu que na dinastia Tudor foi um pouco conturbada essa questão da religião, porque o que acontece, eh, a Mary, né, a rainha Mary era católica, e aí depois do pai dela, que era o Henrique VIII, fundou a igreja anglicana, então foi do anglicanismo para o catolicismo, e aí a rainha Elizabeth I voltou para o protestantismo, então meio que assim, foi um período meio conturbado, porque a cada reinado mudava a religião. E com os Stuarts, houve uma imposição então da religião anglicana, que foi aquela fundada por Henrique VIII, que a gente viu na primeira aula. Então, ficou uma situação, de retomada da outra religião, sendo que até pouco tempo era a religião protestante e muitas pessoas eram protestantes na Inglaterra e na Escócia, então ficou um mal-estar, né, digamos assim, porque já estava impondo uma outra religião, ele já tinha dissolvido o parlamento, então começou realmente um atrito ainda maior com o parlamento e também com uma das as pessoas, né, que eram protestantes e tudo mais. E aí o que acontece? Ele dissolveu o parlamento, né, em 1629 e governou sem o parlamento por 11 anos. Então o que acontece? Aqui nós vemos, né, que houve uma crise política justamente pelos motivos que a gente viu com o Jaime I, então a volta de antigos impostos, os gastos exagerados da coroa e justamente essa suspensão da Petição dos Direitos, que foi assinada em 1628. Então em 1629, ele foi lá dissolveu o parlamento, governou por 11 anos sem o parlamento. E o que aconteceu? Houve então, né, o pessoal do parlamento começou, né, a realmente se revoltar, a realmente ter as suas reivindicações, porque ele realmente estava se mostrando um rei, né, muito autoritário, muito absoluto nesse sentido, né. E aí o que acontece? Eh, teve uma o parlamento foi lá, ele exerceu uma pressão sobre o Carlos I, só que aí ao invés, né, dele tentar entrar num acordo, ele invadiu o parlamento. Então ele invadiu o parlamento por parte do rei, né, invasão do parlamento por parte do rei, e houve a prisão de algum dos líderes do parlamento que estavam presentes. E aí, gente, o
que acontece? Realmente foi o que estourou, assim, o que a gente chama da Guerra Civil Inglesa, que é o mesmo nome que a gente chama de Revolução Puritana, que é o mesmo nome que a gente denomina, a Revolução Inglesa. Então sempre que vocês ouvirem um desses 3 nomes, é o mesmo fenômeno, o mesmo período histórico, entendeu? Então o que acontece? Esse houve, né, esse período, que foi de 1641 a 1649, que a gente vai tratar com mais detalhes na aula que vem, tá bom? Essa aula aqui é só um fechamento mesmo do absolutismo inglês, porque depois a gente vai ver que, o absolutismo não vai mais acontecer na Inglaterra, por conta da Guerra Civil Inglesa. E aqui só para explicar para vocês então, o que que aconteceu? Eh, Houve uma divisão, né, nessa guerra civil, ou seja, guerra civil por quê? Porque eram os próprios ingleses lutando entre si. Então o que acontece? Aqui vocês podem ver o Carlos I, né, nessa figura aqui, e ele era apoiado pela Câmara dos Lordes, que era uma das câmaras do parlamento, né, do parlamento inglês. Ela é dividida em 2 principais câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes é realmente a aristocracia, a nobreza titulada, né, os condes, os viscondes, o clero. Então todas essas, né, toda essa camada da população, que era a camada da população mais abastada e mais influente, estava, de acordo com o Carlos I, né, estava do lado do Carlos I, justamente porque eles tinham os privilégios deles, e eles não estavam tendo problemas com, o regime que ele estava governando, né, do jeito que ele estava governando. Já o Oliver Cromwell, ele era um dos líderes, ele acaba se tornando, né, um dos líderes da outra parte que vai guerrear contra a parte do Carlos I, que é a Câmara dos Comuns. Então realmente são, os pequenos comerciantes ali, grandes pequenos comerciantes, que eles estavam sofrendo com, esse aumento dos impostos. E também com a falta de representatividade, claro, porque eles faziam também parte do parlamento. Só que como o parlamento foi dissolvido, então eles acabaram sendo prejudicados nisso, né. Então o que acontece? Eles né, o Oliver Cromwell, ele era protestante, né, então ele defendia esse lado do protestantismo, e os anglicanos e os católicos também ficaram do lado do Carlos I, entendeu. Então, realmente, esses 2 lados da guerra civil são isso, por isso que chama-se também Revolução Puritana, porque a partir daí o protestantismo vai ganhar, mais notoriedade na Inglaterra e tudo mais, por conta da guerra civil entre o Carlos I, desculpa, e o Oliver Cromwell, tá bom. Enfim, como eu disse, essa aula é bem rapidinha, é só pra gente realmente finalizar essa parte dos Stuarts, tá bom. E é igual eu falei, é importante a gente entender essas revoluções liberais inglesas, que é, no caso, a Revolução Inglesa e a Revolução Gloriosa, que a gente vai ver na próxima aula. Porque essas revoluções, elas interferiram no regime político da Inglaterra, tanto do século XVII, quanto na atualmente. Então a gente vai ver que, a partir da Revolução Gloriosa, o regime político da Inglaterra, ele é o mesmo do regime político de hoje em dia, que é lá a Elizabeth II lá toda plena. Então, era só para trazer mais esse contexto mesmo, pré-guerra civil, né, Revolução Inglesa e um pouquinho do começo da Revolução Inglesa, para a gente entender como é que se deu esse início desse conflito, e nos próximos capítulos, né, nas próximas aulas, a gente vai tratar, de como se deu a Guerra Civil Inglesa, como é que foi esse conflito, e depois como é que se deu a Revolução Gloriosa, que também é muito importante que a gente saiba, justamente, né, porque eu falei, a gente entendeu o regime político da Inglaterra, tanto da época quanto também de atualmente, tá bom. E por fim,
O que acontece? Eu vi que na outra aula o professor ele acabou utilizando um recurso, né, que era um vídeo falando sobre a Mary, né, e aí o que acontece? Esse vídeo que ele passou é de uma série de TV inglesa, que é o Ribs Stories, que é uma série de TV que eu adoro e chama, né, aqui no Brasil, Deu a Louca na História. Que ela geralmente passava na TV Escola, eu não sei se ela ainda passa, mas eu sei que no site da TV Escola tem alguns episódios. Então eu recomendo demais pra vocês. Porque, assim, é um jeito meio descontraído de aprender história, eu sei que às vezes é meio cansativo a gente ficar aprendendo tantos nomes, tantas, personalidades que a gente não tem nenhum contato, que a gente não tem, muita familiaridade, não diz muito respeito a nós. Então, com essa série de TV, eu comecei a amar esse tema, tanto que esse tema foi um dos temas que eu mais gostei de aprender, um dos primeiros temas que me fez interessar mesmo por história, porque eu lembrava dos personagens da série, que são personagens históricos. Então aqui eu deixei, 2 links, né, para vocês. Um é de eles tratam, né, muito dessa parte musical, né, então, uma é dessa parte dos sons, da música dos reis e das rainhas, e outro é sobre a Guerra Civil Inglesa, né, então The English Civil War. Então eu vou colocar só um trechinho para vocês darem uma olhada, mas assim, procurem no YouTube, tem as legendas, e o que é muito legal dessa primeira música é que vocês vão aprender, eh ai, não sei se vai dar pra escutar, mas enfim. Qualquer coisa também deixo os links na descrição. E ele vai listar todos os reis. Então, assim, claro, muito provavelmente o vestibular não vai perguntar: "Ai, quem era o rei em 1600 e bolinha", mas é muito legal porque, você vai decorando de acordo com a música, então é muito bacana. Olha lá, ele vai começar com Guilherme Conquistador, que foi o primeiro rei da Inglaterra. Enfim, gente, aí se você for adiantando aqui, ó. Olha lá, a rainha Elizabeth I, que vocês viram na outra aula, e aí ele vai cantando, entendeu? Eles vão cantando, né? Então, fica aí a recomendação para vocês se divertirem também enquanto vocês estão estudando, porque eu sei que às vezes não é fácil. Olha lá. Olha lá, e aí esse aqui é o Carlos II que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? E essa parte aqui, esse aqui é uma musiquinha um pouco mais curta, que é só sobre o conflito mesmo, né? Então aqui nós temos os cabeças redondas, que eram como eram chamados os, os protestantes, né? Os aliados do Cromwell, e os cavaleiros, que eram os apoiadores do Carlos I. Então é muito engraçado, você fica aprendendo junto com as músicas, é bem legal. Enfim, fica aí a indicação. Assistam também os episódios inteiros, porque tem muitos conhecimentos bem legais, assim, tem várias curiosidades. Então, espero que vocês gostem e estudem também de uma forma meio alternativa, né, uma forma bem diferente. Opa. E é isso, gente, basicamente essa aula era só mesmo para fechar esse tópico de absolutismo inglês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que fiquem bem. E até a próxima aula, que realmente nós vamos fechar, essa parte de, Revolução Inglesa, Revolução Gloriosa, e vamos partir para os próximos conteúdos, tá bom? Fiquem bem e é isso.